Fala aí, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série. Esse é o nosso encontro sexto, né? O sexto vídeo da Constituição, lei seca, né? Estamos fazendo uma leitura de toda a Constituição, letra de lei para você, concurseiro, concurseira, vale para qualquer tipo de concurso, seja ele estadual, municipal, enfim, qualquer tipo de concurso. Você utilizando aqui a nossa lei seca, você vai ter um bom aproveitamento. Vai ter partes que vai cair no seu concurso, partes não vai cair no seu concurso, mas aqui a gente está fazendo a Constituição integral, né, toda ela, aqui, portanto, para vocês a lei seca. E aí a gente vai estar pontuando alguns pontos que a gente entende, alguns exemplos, enfim, alguma situação hipotética que pode de repente esclarecer alguma situação aqui da nossa Constituição, beleza? Vamos seguir com a nossa aula, com a nossa leitura. Antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito aqui no crescimento do nosso projeto, tudo bem? Tudo bem, vamos então aqui o nosso PDF, né? Leitura, vamos seguir aqui com o título 3. Deixa eu marcar aqui novamente aqui, deixa eu botar aqui, ativar aqui o nosso marcadorzinho para ficar legal. Beleza, título 3 da Organização do Estado, capítulo 1 da Organização Político-Administrativa, né? Vamos então aqui para o artigo 18 da Constituição. A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, como a gente já viu lá em aulas passadas, nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. 2. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Ou seja, os territórios federais, quando integram, né, a União e sua criação, transformação em um Estado, né? De repente hipoteticamente tem um território federal e ele vai virar um Estado. Então precisa de uma lei, né, para que ele faça uma transformação de um território para um Estado ou a integração a um Estado. Por exemplo, Fernando de Noronha, né, era um território e em algum momento ele foi um território e depois ele foi reintegrado ao estado de Pernambuco. Então precisa de uma emenda constitucional para que haja essa reintegração a um estado ou transforme em um estado da federação. Beleza? 3. Os estados podem incorporar entre si, né, subdividir-se ou desmembrar-se para anexar-se a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Imagine que o estado do Tocantins resolva, né, a população queira dividir o estado em 2 ou 3. O que acontece? Então, o que acontece? É criado, né, um plebiscito, é apresentado uma proposta e, no caso, será submetido à população do Estado, que é a parte interessada, a um plebiscito, onde, por votação popular, vai dizer se aceita ou não o desmembramento, né, e divisão. Ou, do mesmo modo, com a integração, a divisão, a incorporação a outro estado, né? Lembrando ainda através do plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar, tá bom? Aqui nós vamos para o parágrafo 4º, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentada em publicados
e publicados na forma da lei. Isso foi uma emenda constitucional de número 15 de 1996, ou seja, para a criação de um município, fusão, desmembramento, né, há então a necessidade de ser feita a partir de uma lei estadual, dentro de um período que há uma abertura, né, determinado por uma lei federal, uma lei complementar federal que permite. Hoje, atualmente não é permitido, não existe uma lei complementar em vigor que permite o desmembramento, a incorporação ou a fusão ou a mesma criação de um novo município. Para isso tem que ter então essa lei federal, para que a partir daí no estado será feita uma lei que vai determinar isso através da Assembleia de cada estado, né? E depois disso uma consulta da população, né? Tendo a lei federal, a lei estadual. Então é feita uma consulta aos moradores daquele município para ver se aceita, né, se admite ou não essa possibilidade de desmembramento. Beleza? Artigo 19. É vedada à União, aos estados e aos distritos federais e aos municípios, primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-las, embarcá-las ou funcionamento ou manter eles em ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, colaboração de interesse público. O que quer dizer isso? Ou seja, no caso, tanto o município quanto o estado, quanto o município, eles não podem ter, né, tipo assim, o controle da igreja. Vamos imaginar assim, imagine que o prefeito da cidade, o presidente da república, o governador, ele se junta com os líderes ali e se organiza aquela igreja como se ele fosse aquela igreja, né? Ele fosse o responsável, né? E ele fazia uma supervisão, controlar o que tinha ali, e colocar o pessoal para se fundir, juntar a ele, né? Ele ia ter o controle da igreja e o pessoal ia trabalhar junto com ele. Isso não pode, aqui está dizendo na Constituição, no artigo 19, que isso não é permitido, tá bom? Essa dependência, essa aliança, né? No caso, o prefeito, o governador, o presidente da república com alguma entidade religiosa, uma igreja ou algum tipo de culto, né? Não é permitido. Isso aqui está previsto no artigo 19. Até a gente pode observar na última eleição, né, em 2022, teve muito da questão dos religiosos. Eles meio que abraçaram um determinado candidato, um presidente. Então, meio que contra, né, vai contra a esse dispositivo aqui do artigo 19, né? Recusa fé aos documentos públicos. Também não é permitido, né, que tanto o estado, quanto o município, quanto o Distrito Federal, os municípios recusem fé a um documento público. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si, né? Todos somos iguais, né? Não pode ter essa distinção, né? Uma preferência, ou seja, alguns brasileiros mais privilegiado, é melhor do que o outro. Então o estado, a União, o Distrito Federal e os municípios não podem fazer essa distinção entre brasileiros, né? Ou ter preferência entre alguns e outros, né? Entre uns a outros. Seguindo, capítulo 2 da União. Vamos falar então sobre o que compete, né? São bens, competências. Vamos entender qual é a função da União em todo esse processo. Artigo 20. São bens da União. Vamos lá. Primeiro, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais, de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em território de seu domínio ou que banhem mais de um estado
sirvam de limite com outros países ou se estendem a territórios estrangeiros ou dele provenham bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Tudo isso, portanto, são bens pertencentes à União. Então, os rios, que tem a extensão interestaduais, territórios, né? No caso aí também as terras devolutas, tem no caso as áreas militares, né? As vias federais de comunicação, que mais? As áreas de preservação ambiental, tudo isso pode ser considerado como bem da União. Aqui observe que nós temos um inciso que foi revogado, e aí ele vem aqui, né, onde as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, aí as ilhas oceanas e as costeiras excluídas destas que contenham a sede de município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2º, redação dada pela emenda constitucional de número 46 de 2005, todos são bens da União. 5. Recursos naturais da plataforma continental A e de zona econômica exclusiva. Então, os recursos naturais também são bens da União. O mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos, os potenciais de energias hidráulicas, né? 9. Os recursos minerais, incluindo os do subsolo, são bens da União. Então, se você é dono, né, de uma propriedade, de uma fazenda, de uma casa ou de alguma, e aí descobre-se que ali tem minerais, diamante, esmeralda, ouro, tudo aquilo que está não te pertence, pertence a União. Então, aí você pode, de repente, buscar uma permissão para você explorar, né? Mas você não pode simplesmente começar a extrair porque a terra é sua. São bens da União, bem? 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos também são bens da União. As terras tradicionais ocupadas pelos índios são terras da União. Também, parágrafo 1º aqui, é assegurado nos termos da lei à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Redação dada pela emenda constitucional 102 de 2019, né? Então aí, por exemplo, se você vai fazer a exploração desses recursos, né, de petróleo, recursos hídricos lá, o Estado, a União, o município e o Distrito Federal, eles têm uma participação no resultado do lucro. Você tem, por exemplo, ali a permissão, a licença para explorar aquele recurso, e aí parte do lucro daquela exploração, né, ela pertence então aí à União. E no caso as áreas, né, os estados que for, por exemplo, se você está explorando um recurso, um petróleo dentro do estado do Tocantins, o estado do Tocantins e a União tem uma parte do resultado do lucro, e o município de onde você esteja ali, por exemplo, vamos imaginar que Palmas encontra-se uma grande quantidade de petróleo na cidade de Palmas, ali no litoral do lago, na margem do lago. O que vai acontecer? O município de Palmas, o estado do Tocantins e a União terá um percentual dos resultados ali, né? O resultado dos lucros, dos resultados da exploração daquela área. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura ao largo das fronteiras terrestres, ao longo, né? Vamos lá.
li errado aqui. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa de território nacional e sua ocupação e utilização serão regulada em lei. Então quer dizer que tem uma faixa, né? Vamos lá aqui, ó, fronteiras terrestres. Então a distância em uma faixa de 150 quilômetros é longe pra caramba. 150 quilômetros toda é muita coisa. Faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão regulamentadas em lei. Então quer dizer que essa área toda pertence à União e que uma lei, né, lei federal, ela vai regulamentar a utilização, a ocupação dessa área, que é uma área de proteção, né, considerando faixa de fronteira e de fundamental para a proteção do território nacional. Artigo 21. Compete à União, é competência da União, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar guerra e celebrar a paz. Compete à União ainda assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneça temporariamente. Então, é necessário que uma lei complementar permita que estrangeiros, forças armadas, né, forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou mesmo fique, né, permaneça. Então tem que ter uma lei que permita. 5. Decretar o estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal, é de competência também aí da União. 6. Autorizar e fiscalizar produção e a comercialização de materiais bélicos, emitir moeda, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira também de competência da União, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Então aí a União a competência de fazer esse monitoramento, essa fiscalização. Elaborar e executar plano nacional e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Compete ainda a eles manter o serviço postal de correio aéreo nacional, competência da União. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização do serviço, criação, organização, regulador e outros aspectos institucionais. Então compete aí então à União, né, redação dada pela Emenda Constitucional 8 de 15 de agosto de 95, explorar diretamente ou mediante autorização, a concessão ou permissão a serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, revisão dada aí pela Emenda Constitucional 8 de 95 também. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e aproveitamento energético de cursos de água em articulação com os estados onde se situa o potencial hídrico, a navegação aérea, a aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou transportam limites de estado ou território. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F.
portos marítimos, fluviais e lacustres também competem aí à União. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios, também de competência aí da União, redação dada pela Emenda Constitucional de número 69 de 2012. 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio, redação dada pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Então, manter a Polícia Militar, o Bombeiro Civil lá de Brasília, do Distrito Federal, é competência aí da União, né? Organizar, manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia em âmbito nacional. Exercer a classificação para efeito indicativo de divisões públicas e de programas de rádio e televisão. Conceder anistia, também é competência da União. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações, né? Caso que aconteceu aí lá no Rio Grande do Sul, né? Planejar e promover então a defesa, né? Recursos para resolver, ajudar aí o pessoal tanto na parte da seca quanto nas inundações. Instruir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definir critérios e outorgas de direitos de seu uso, instruir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, estabelecer princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Aviação, compete ainda à União, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e aí no caso é feito pela Polícia Federal e Polícias Rodoviárias Federais, né, e ainda as Forças Armadas, explorar serviços de instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre pesquisa, a lavra, o enriquecimento de processamento, a industrialização e o comércio de minerais nucleares e seus derivados, atendendo os seguintes princípios e condições. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. O regime de permissão são autorizados e são autorizados, né? Medida de autorizado. Sob o regime de permissão são autorizados a comercialização e a utilização de radiostópicos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão são autorizados a produção, a comercialização e a utilização de radiostópicos para pesquisa e uso médico. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe de existência de culpa, tá? Então, a responsabilidade civil, os danos nucleares independe da existência de culpa, ou seja, se você está mexendo lá, independe, né? A organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, estabelecer áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa, organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de danos pessoais nos termos da lei. Artigo 22. Compete privativamente
A União legislar sobre 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, né? A legislação são trabalhada, portanto, aí é a União que é responsável por submeter, né, uma proposta, né, sobre esses direitos. Desapropriação, também competência privativa da União. 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e tempo de guerra. E em tempo de guerra, né, no caso a requisição, imagina que você tem uma frota de caminhão, de repente a União vai lá e solicita, né, para que possa se auxiliar em algum serviço da União, né, serviço em iminente perigo ou em tempo de guerra, precisa-se de algum bem seu, de algum espaço que seja ocupado aí, então a União faz essa requisição. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, serviço postal, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Comércio exterior e interestadual, também de competência privativa da União. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Regime dos portos, navegação, lacustres, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, trânsito e transporte, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalúrgica, ainda competência exclusivamente da União, nacionalidade, cidadania e naturalização, populações indígenas, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, também compete exclusivamente à União. Organizar o Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como a organização administrativa destes, é de competência também da União. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacional. Sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular, também é exclusivamente da União. Sistema de consórcios e sorteios, também privativamente da União. 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantia, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Isso está incluído com a emenda constitucional de número 113 de 2019. Competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias rodoviárias e ferroviárias federais. Seguridade Social, diretrizes e bases da educação nacional, também é exclusivamente da União. Registros públicos, atividades nucleares de quaisquer natureza, também tem a competência exclusivamente da União. Normas gerais de licitação e contrato, todas as modalidades para administração pública direta, autarquias, fundacionais da União, Estados, Distritos Federais e municípios, obedecido o disposto do artigo 37, inciso 21, e para empresas públicas e sociedade de economia mista nos termos do artigo 173 desta Constituição, parágrafo 1º, inciso 3º, redação dada pela Emenda Constitucional de número 19 de 1998.
defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Propaganda comercial também tem a competência exclusiva da União, privativa da União, né? Proteção e tratamento de dados pessoais, incluído pela Emenda Constitucional de número 115 de 2022, parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas a este artigo, no caso do tratamento de dados, beleza? Artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a competência é comum a estes entes, né, da federação. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, vide ADP 672, proteção aos documentos, às obras e a outros bens e valores históricos, artísticos e culturais, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, impedir a evasão e destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens e valores históricos, artísticos e culturais. Compete ainda a cooperação, né, entre responsabilidade entre a União, Estado, Município e Distrito Federal, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e inovação. Redação da Emenda Constitucional 85 de 2015. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas e faunas e flora, fomentar a produção agropecuária e a organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e o saneamento básico, vide ADP 672, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social aos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e explorações de recursos hídricos e minerais em seus territórios, estabelecer e implementar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Redação dada pela Emenda Constitucional 53 de 2006. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas de serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e de recursos naturais, proteção de meio ambiente e controle da poluição. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor e ao bem direito de valores artísticos, estéticos, histórico, turístico e paisagístico. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional 85 de 2015. Criação, funcionamento e processo de juizado de pequenas causas. Procedimento em matéria processual. Providência social, proteção e defesa da saúde,
assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à juventude, organização, garantia de direitos e deveres das polícias civis. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais, vide lei de número 13.874 de 2019. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar do Estado, vide lei 13.874 de 2019. Terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, vide lei 13.874 de 2019. 4. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Ou seja, tem uma lei federal que diz uma coisa e a lei federal diz o contrário. Então a lei federal ela tem prevalência sobre a lei estadual. Beleza? Tranquilo? Falamos então aí, portanto, da competência, organização do Estado, falamos aí, portanto, das funções, competências, atribuições, deveres, né, da União, no caso. Falamos aqui da União. Na sequência, na próxima aula, nós vamos falar sobre as funções e competências que são dos estados, se der, a gente coloca o município e territórios no bordo. Beleza? Valeu, galerinha, continue com a gente. Inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Até a próxima.